vezes 45, 5. Quem encontrou faz um barulho aí. Vocês estão bem mesmo, hein? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Até aqui, curve a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa noite. O nosso coração celebra por estar na tua casa, por estar na tua presença. Temos rompido, meu Senhor, em fé. Durante todo esse tempo, o Senhor fez com que cada um de nós aqui desenvolvesse resiliência. Ninguém aqui hoje é menos fraco do que estava antes. Cada um de nós, com certeza, hoje é mais forte do que estava há bem pouco tempo atrás. O Senhor fez isso com cada um de nós, através da tua presença, através da tua palavra, através da comunhão dos irmãos, e é tudo isso que se dá aqui em mais uma noite: presença, comunhão, palavra, adoração. É bom estar aqui. Muito obrigado por essa honra, por estar diante daqueles que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, que o Senhor chama pelo nome, que o Senhor tem promessas, que o Senhor decidiu que vai abençoar. Oh meu Deus, a tua palavra tem sido para nós esse alimento que nos sustenta, que nos mantém de pé. E nessa noite nós queremos nos alimentar, nós queremos comer tudo aquilo que o Senhor trouxer. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Eu gosto de falar sobre alguns personagens da Bíblia. É claro que eu amo a palavra, mas algumas histórias, elas saltam, elas se tornam mais evidentes, e a gente acaba traçando um paralelo da nossa vida com a vida de alguns personagens. Eu gosto da história de José. A história de José, quando começa a ser contada na Bíblia, apresenta José com 17 anos. E mesmo no meio de irmãos que estavam levando uma vida de modo errado, trazendo dor de cabeça para o pai, trazendo vergonha para casa, José decidiu ser diferente. E eu digo decidiu porque ele tinha tudo para estar no meio dos outros, já que ele era a minoria. Os outros, todos os outros, estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus, que desagradava ao pai. Mas José decidiu ser diferente. Ser diferente é uma decisão. É necessário entender que quando a gente toma essa decisão, vai ter do outro lado uma espécie de rejeição, porque na cabeça daqueles que são iguais, nós devíamos ser iguais a ele. A gente tinha que fazer o que eles estão fazendo, de modo que quando você decide dar um passo para trás e se afastar daquilo, você passa a ser o alvo do ataque, das falas, do dedo apontado. E não vai ser diferente com José. Mas José sabia o que queria e também sabia o que não queria. Porque se eu sei o que quero, logo eu também sei o que eu não quero. Se eu sei onde eu devo estar, então eu também sei onde eu não devo estar. Isso é lógico. E José decide não estar no meio deles, dentro daquilo que eles faziam. Isso chama a atenção do pai. A Bíblia vai dizer que Jacó amava a José mais do que os outros. Era filho da mulher que ele amou. E essa mulher morreu no capítulo 35. A história de José passa a ser contada no capítulo 37. No capítulo 35, a mãe dele morreu. No capítulo 37, a história dele começa a ser contada. E com 17 anos, já estava fazendo a diferença. E quem decide fazer a diferença, vai ter uma vida diferente. A vida dele vai ser diferente, assim como a sua também, já está sendo diferente. José chama a atenção do pai, a ponto de o pai olhar para ele com um olhar diferente. O pai manda fazer uma túnica para José, uma túnica de várias cores, grava isso, uma túnica colorida.
José vai ter uma túnica que não era uma túnica no padrão daquela época. As túnicas daquela época eram de uma cor só. Se era verde, era verde. Se era cinza. Se era branca. Agora, a de José não. A de José vai ter uma mistura de cores. A de José vai ser colorida e vai ser comprida até o seu pé. E isso vai despertar nos irmãos mais ódio, mais inveja, mais ira. Os irmãos que já não gostavam dele porque ele decidiu ser diferente, agora vão aumentar a inveja porque ele está vivendo uma vida diferente, provando de coisas diferentes. Bom, e nesse período, Deus também vai entrar no cenário para fazer uma coisa diferente. Porque Deus não vai dar sonho para os outros, não. Deus deu sonhos para José. E é interessante que Deus deu 2 sonhos a José. Vamos já pular lá para frente, depois a gente volta. Deus deu 2 sonhos a José. Lá na prisão, José interpretou 2 sonhos. E quando Deus foi decidir tirar José da prisão, deu 2 sonhos para Faraó. José teve 2 sonhos, na prisão interpreta 2 sonhos, e Faraó também vai ter 2 sonhos. Guarda isso, que daqui a pouco eu te explico isso. Bom, José vai ter os sonhos vindo da parte do Senhor. Um sonho de José está ligado às coisas da terra. O outro sonho de José, as pessoas confundiram, pensaram também que era algo da terra, mas não era algo da terra, era um sonho que vinha algo do céu. O primeiro sonho de José, José vai ver feixes, os feixes dos irmãos dele se curvando diante do feixe dele. Esse era o sonho. E quando José sonha com isso, José vai compartilhar esse sonho com quem? Com quem não sabia sonhar. José compartilha o sonho com quem não sonha. José compartilha o sonho com os irmãos. E compartilhar sonho com quem não sonha, pode ter certeza que vai ter algum levante da parte deles. Ele compartilha o sonho com os irmãos que não tinham sonho. Então os irmãos aumentam a fúria contra a vida de José. E para completar a situação, Deus ainda vai colocar um ingrediente a mais. Eu digo Deus porque quem deu os sonhos para José foi Deus. Deus vai dar ainda um segundo sonho a José. E no segundo sonho de José era o seguinte: o sol, a lua e 11 estrelas. Ele tinha 11 irmãos. O sol, a lua e 11 estrelas estão se curvando, prostrando diante dele. Entenda uma coisa: o primeiro sonho é com coisas da terra, o segundo sonho é com coisas dos céus. Porque tem gente que só sonha com aquilo que é do céu, aí leva uma vida de dar dó na terra. Tem gente que só sonha com coisa da terra, aí esquece que o mais importante é a salvação. Deus tem para você sonhos da terra, e Deus tem para você sonhos com coisas dos céus. Será que dá para você encontrar um ponto de equilíbrio disso? Para de sonhar só com as coisas do céu, porque Deus tem bênção para você na terra. E para de sonhar só com as coisas da terra, porque Deus tem salvação para você nos céus. Então o segundo sonho está ligado à coisa dos céus, Fabiano. Aí José, feliz com o sonho que está tendo, sem compreender também direito o que isso significa, que até aqui ele está sonhando. Deus até aqui não deu para ele interpretação de sonho, ele só está sonhando. José vai contar esse sonho para o pai. O pai dele também havia tido lá atrás sonhos da parte de Deus. O pai dele é Jacó. Lembra que quando chegou no deserto de Padã Arã, deitou com a cabeça na pedra e teve sonho, e quem deu o sonho foi Deus? Lembra, sim ou não? E Jacó, que era o pai dele, sabia de uma coisa. Pergunta para mim o quê? Quando Deus dá sonho, ele cumpre. Então peraí, então tem alguma falha no cérebro de Jacó. Será que é a idade? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Porque Jacó sabe muito bem que Deus dá sonho, porque Deus deu para ele. E Jacó também sabe muito bem que quando Deus dá sonhos, Deus cumpre os sonhos que deu. Sim ou não? Pergunta para alguém: Deus te deu sonho? Então pode ter certeza que Deus já colocou data para cumprir.
O Deus que dá sonhos não me faz sonhar à toa. O Deus que me dá sonho não transforma meu sonho em pesadelo. O Deus que me dá sonho me dá força para realizar o sonho que me deu. Porque se não tivesse a intenção de realizar, nem teria me feito sonhar. Então pega essa para você, mesmo que não seja quinta profética. Se Deus te fez sonhar, pode esperar, porque Ele vai realizar. Só que você precisa entender o sonho que Deus te dá. Primeiro, os feixes dos irmãos se prostram diante do feixe dele. Esse era o sonho da terra. Depois o sol, a lua e 11 estrelas vão se curvar diante dele. Aí ele conta esse sonho para quem já havia recebido o sonho de Deus e para quem viu Deus realizar sonho, o pai. E quando ele conta esse sonho para o pai, ele espera o quê? Apoio. Meu pai entende o sonho. Meu pai sabe que quando Deus dá um sonho, Ele cumpre. Meu pai vai saber cuidar de mim até que eu realize esse sonho. Meu pai vai me impulsionar, meu pai vai me incentivar, meu pai vai me abraçar e vai dizer: que bom que Deus te deu sonho. Também, meu filho, o Deus que me fez sonhar, também te fez sonhar mais. Quando quando José conta esse sonho para o pai bota a mão na cintura, dá uma mexida no bigode. Ele tinha bigode? Não sei, estou imaginando. Dá uma mexida no bigode e diz assim: que é isso, rapaz? Que negócio é esse? Que sonho doido é esse? Quer dizer então que eu, tua mãe e os teus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Que doideira é essa, menino? E por que Jacó está falando isso, Denis? Porque se a interpretação do sonho for essa, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque esse sonho aqui está lá, se não me engano, 42 é o capítulo. Só que a mãe dele morreu no capítulo 35. Então, quando Jacó fica chateado com José, quando José conta esse sonho, é porque Jacó deve estar pensando assim: esse menino só pode estar inventando isso. Porque da onde que eu, a mãe dele, os irmãos dele... Mas José disse que era isso? José não disse que era isso. José só contou o sonho que teve. Quem deu a interpretação foi Jacó. Jacó disse: quer dizer então que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar nos teus pés. Você ficou doido, menino? E ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso porque ele duvidava que Deus pudesse fazer isso acontecer. Ele até acreditava, desde que a mãe do menino estivesse viva. O problema é que a mãe dele não estava viva. Então, na cabeça de Jacó, isso é um sonho impossível. Tem gente que não entende o que Deus tem para você, aí acha que nunca vai acontecer nada. Eu vou dizer de novo: tem gente que não entende o que Deus tem para você, não entende a promessa que Deus te fez. Como não entende, interpreta do seu jeito. E quando interpreta do seu jeito, olha de novo para você e diz: tira isso da sua cabeça, isso é doideira sua, isso é coisa do teu coração que está te enganando. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas José sabe com o que sonhou. Ele não quis sonhar aquilo, foi Deus que deu o sonho para ele. E ele não disse que seria o pai, a mãe e os 11 irmãos. Ele só está contando o sonho que teve para alguém que um dia também teve sonho. E José esperava que o pai dele fosse discernir que tipo de sonho é esse que Deus acabou de dar para ele. Só que ao invés de apoio, ao invés de incentivo, ao invés de um abraço, ele recebeu foi um dedo apontado. Um dedo apontado. Isso é impossível. E isso é um sonho impossível. Ele estava pensando que o sonho significava ele, a viúva, ou melhor, a morta, a defunta, e os 11 filhos que estão vivos. Mas Deus não falou que era isso. Quando Deus diz através de sonhos para José, mostra sol, lua e 11 estrelas se curvando diante dele, Deus está dizendo o seguinte para José: eu vou te dar uma unção de governo que não é da terra. Eu vou te dar uma unção de governo que desce do céu.
Você está entendendo ou não? O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele era uma referência à unção de governo que Deus estava colocando na vida dele. Um governo que não viria da terra, porque não foi Faraó que deu governo para ele. Quem deu governo para ele foi Deus. Por quê? Porque lá no Egito nunca teve governador. Então Deus criou um cargo de governador dentro do Egito só para colocar José no governo. O governo de Faraó, o governo de José não foi dado por homens. O governo de José foi dado por Deus. Quem está entendendo para dar glória a Deus aqui? Aí alguém que não soube interpretar está dizendo: é loucura, é impossível, não tem como isso acontecer. Mas olha aqui para mim, ainda que para alguns pareça loucura, ainda que pareça que você bateu a cabeça na quina da mesa, ainda que pareça que esse sonho que Deus te deu seja impossível, se Deus te fez sonhar, Ele fará você realizar. Olha para alguém sem medo de errar, não tenha medo de errar. Olha para alguém e diga: vai acontecer. Vai acontecer, a tua vida vai virar, a tua família será abençoada sim, você vai prosperar sim, Deus vai salvar teu filho sim, Deus vai restaurar teu casamento sim. É impossível, impossível para quem? Hein? Impossível para quem? Se Deus te fez sonhar, Ele vai te dar força e capacidade para realizar. Só que a família ficou doida. Como diz um amigo meu, a família ficou monada. Os irmãos ficaram monados. Vamos matar ele, vamos acabar com ele, vamos arrebentar ele agora. Aí um belo dia, os irmãos saíram para pastorear o rebanho. E o pai, está na cabeça dele que os filhos foram para Siquém. Para onde? Grava esse nome. Na cabeça do pai, os filhos estão pastoreando o rebanho em Siquém. Aí ele chama José e diz assim: ó, vai até Siquém e veja como estão os seus irmãos. Só que José, que não andava no meio dos irmãos, recebe agora essa ordem do pai de ver como estão os irmãos em Siquém. O pai vai falar para ele: vai para Siquém. Mas quando José chega em Siquém, os irmãos não estavam lá. O pai mandou ir para Siquém, mas os irmãos não estavam em Siquém. Pergunta para mim, por quê? Pouco tempo atrás, esses irmãos haviam aprontado muito em Siquém, mataram alguns homens de Siquém. E tem gente que faz tanta besteira por onde passa, mas tanta besteira por onde passa, que depois não tem cara para voltar. Eu vou falar, Patrick, eu posso falar com esse povo, hein, Patrick? Tem gente que fez tanta besteira na última empresa que trabalhou, mas tanta besteira que não tem coragem de voltar lá nem para comprar uma camiseta, nem para ser cliente, que dirá para pedir emprego de volta. Tem gente que fez tanta besteira, mas tanta besteira na última casa que morou alugado, que hoje, se dependesse daquela casa para ter um teto, ficaria na rua, que não tem nem coragem de voltar lá. Por quê? Porque saiu devendo água, aluguel, luz, saiu de lá xingando, saiu de lá maltratando, acabou com a casa, fez tanta besteira no lugar que esteve, que não tem condições de voltar para lá. Que tipo de rastro nós temos deixado por onde passamos? O que as pessoas, onde nós estivermos, falam de nós quando o nosso nome é citado? Aquele ex-patrão fala o que de você? Aquela ex-colega de trabalho, aquela menina que trabalhava contigo, se eu chegar para ela e te perguntar: quem é a irmã Judite para você? Como que era ela aqui como um colega de trabalho? Vai me dizer o quê? Aquela última casa que você trabalhou, vou falar, como pedreiro, como carpinteiro, como pintor, se eu for lá e perguntar: você indicaria os serviços do irmão fulano? O que aquele camarada vai me dizer? Daquele 171 que pegou meu dinheiro e não terminou a obra? Daquele pilantra que fez tudo errado aqui, pegou o dinheiro, deu linha na pipa e me enrolou e até hoje não terminou? O que você faz por onde você passa? Que essa turma aprontou tanto em Siquém, mas aprontou tanto que o pai falou: vai para Siquém. Como que eu vou para Siquém? Como que eu boto os pés em Siquém, se eu só fiz besteira em Siquém? Se eu aprontei
tudo em Siquém. Como é que a gente vai para Siquém? Tem gente aqui, vou falar mesmo, vou falar, Jesus, espera aí. Tem gente aqui que não tem cara para voltar a alguns lugares, não passa nem em frente, muda de calçada, em lugares que já trabalhou, com pessoas que contratou serviço e nunca deu conta de fazer. Aí pergunta para o teu irmão ainda: é você isso? É para você isso? Não, é para quem não veio, né? Aí deve ter pensado: a irmã Maria tinha que estar aqui para ouvir isso. Deus só fala com quem está presente. Então cuidado por onde você passa. Eu vou dizer de novo: cuidado por onde você passa, porque são rastros que você deixa. Volto para o texto. Os irmãos foram enviados pelo pai para Siquém. Se o pai, pastorzão, se o pai está mandando esses filhos irem para Siquém, é porque o pai espera que os filhos consertem a besteira que eles fizeram lá. Você está entendendo? E se Deus mandar você voltar e pedir perdão? E se Deus mandar no final desse culto você ligar para aquela pessoa que trabalhava com você e dizer: eu quero te pedir perdão por todo o mal que eu te fiz quando eu trabalhava contigo? E se Deus no final desse culto mandar você ligar para o dono daquela casa que você saiu devendo aluguel, devendo água, devendo luz, e dizer: o Senhor pode parcelar para mim, porque eu preciso consertar a minha vida diante de Deus? Que tem gente que quer chegar longe com pendência para trás, Denis. Tem gente que Deus vai me abençoar com uma casa própria. Como? Se você quase destruiu a casa dos outros onde você morou. Como é que Deus vai te dar? Então, se tem pendência, Deus quer que você volte em Siquém para resolver. O pai sabia de tudo que os filhos fizeram em Siquém, e mesmo assim manda que os filhos estejam em Siquém. Por quê? Vai consertar o que vocês fizeram, porque eu não quero que você dê legalidade para ninguém lá falar de você. Só que eles não foram para Siquém. Por quê? Porque quem decide levar a vida que eles levam não gosta de resolver problema, prefere fugir deles. Quem decide levar a vida do jeito que eles levam não enfrenta a realidade, gostam de viver de aparência. Então, ao invés de estarem em Siquém, o texto diz que eles vão para Dotã. Aí José, que não tem problema nenhum em Siquém, José, que não tem rabo preso em Siquém, José, que não deve nada a ninguém em Siquém, José, que pode entrar de cabeça erguida em Siquém, José chega em Siquém. José chega em Siquém sem medo, sozinho e sem medo. E quando José chega em Siquém, ele não vê os irmãos, mas ele encontra um varão. Aparece do nada um varão. E o varão vê que José está procurando alguém. E o varão se aproxima e pergunta: está procurando quem? Eu estou procurando os meus irmãos que meu pai mandou para cá para pastorear ovelhas. Aí o varão vai dizer assim para ele: não estão aqui, eles foram para Dotã. Qual o nome da cidade? Eles foram para Dotã. Agora, eles foram para Dotã apacentar o rebanho. A gente leva rebanho para apacentar onde tem pasto e água. Para se apacentar um rebanho em um lugar, precisa que nesse lugar tenha pasto e água. Então lá vai José na direção de Dotã, para procurar os irmãos em Dotã. E de fato eles estavam lá. E eles estavam sentados ao redor de um poço. E quando olharam e viram que lá longe vem um negócio colorido, eles logo disseram: é José. Porque José foi visto de longe por eles. Que quem é diferente não passa despercebido, entendeu? Não. Quem decide ser diferente não passa despercebido. Então de longe eles estão dizendo: ó, lá vem um sonhador, lá vem aquele que está se achando, lá vem aquele que está pensando que é melhor do que a gente. Aí o texto vai dizer que eles conspiraram contra José. Repita comigo: conspiraram. E o que é isso, conspirar? Todos respirarem o mesmo ar. Isso é conspirar. Conspirar é todos compartilharem do mesmo pensamento, todos respirarem o mesmo ar. E qual era o ar que eles estavam respirando? Ar de ódio, ar de inveja, ar de desprezo pelo próprio irmão. Conspiraram contra José. Aí disseram assim: ó, quando ele chegar aqui, a gente agarra ele, mata ele e resolve o problema. Vamos matar ele. Aí um dos irmãos diz assim: não, matar não, matar a gente não mata não, vamos matar ele não.
Quando José chega, já tinha para José uma armadilha preparada. Então preste atenção. Quando José chega, já havia para José uma armadilha preparada. Diga aí, armadilha preparada. Mas antes dos irmãos de José chegarem em Dotã, já havia para José livramento pronto. Eu vou te provar na Bíblia. Quando José chega, já havia uma armadilha preparada. Mas antes dos irmãos chegarem para preparar a armadilha, já havia um livramento preparado para José. Deus nunca chega atrasado na vida daquele que é fiel a Ele. Deus nunca chega atrasado para guardar, para livrar, para curar, para transformar, para operar, para levantar. Deus não está atrasado. Quando José chega, arrancam a túnica de José. Qual? É que incomodava eles. Que tem conquista sua que incomoda muita gente. Então arrancam a túnica dele, a túnica que incomodava. Não é porque eles querem a túnica de José. Por quê? Porque a túnica de José foi feita para José, então não cabia neles. O que eles querem é que José não tenha. Pegou ou não? Eles não querem o que você tem, eles só querem que você perca o que tem. O nome disso é inveja. O invejoso não quer o que você tem, não quer o que é seu. Ele quer que você deixe de ter isso que está te fazendo feliz. Que ele não quer ver você sorrindo. Então eles não querem a túnica de José, eles só querem que José perca a túnica que tem. Aí eles arrancam a túnica de José e jogam José dentro do poço. E eu disse para vocês que só se apacenta um rebanho onde tem pasto e água. Mas dentro do poço não tem água. Olha para esse poço, não tem água no poço. A Bíblia vai dizer que não tem água dentro desse poço. O poço está seco. Se o poço estivesse cheio d'água, José morreria afogado. Tem que ser crente para entender o que eu vou dizer agora. Então presta bastante atenção. Tira o celular da mão, porque você vai precisar ser crente e conhecer um pouquinho da palavra para entender o que eu tenho para te entregar. Eles jogam José no poço, e no poço não tinha água, porque se tivesse água no poço, José teria morrido afogado. Só que esse tempo aqui de José, esse tempo de Jacó, de Isaac, de Abraão, é o tempo dos patriarcas. Repita comigo, patriarcas. Aí eu volto para a história de Noé. Por quê? Porque quando Deus acabou com o dilúvio, quando as águas do dilúvio secaram, Noé viu que Deus pôs um arco no céu. Era o arco celeste. E o arco celeste não era monocromático. O arco celeste era um arco de 7 cores. Repita comigo, 7 cores. Então o arco celeste não tinha uma cor só. A túnica de José não tinha uma cor só. Apóstolo, não estou entendendo nada. A túnica de José aponta para a aliança que Deus fez com os patriarcas. Eu vou repetir até você entender. A túnica de José aponta para a aliança que Deus fez com os patriarcas. Qual foi a aliança que Deus fez com os patriarcas? Pergunta para mim, qual? Afogado vocês não morrem mais. O que é isso? Se você gosta de revestir em quadrinho, o problema é seu. Aqui é Bíblia. Se você gosta de livezinha lá de 2 minutos de coach, o problema é teu. Aqui é palavra. O arco celeste, várias cores. A túnica de José, várias cores. Deus fez uma aliança com os patriarcas lá atrás. Eu não mato mais através de afogamento. Eu não mato mais na água. Apóstolo, como assim? A Bíblia diz, Isaías: se Satanás vier contra nós como correntes de muitas águas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Por quê? Porque se Deus falou que não mata mais afogado, então a água não vai te afogar.
Se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Se passarem pelo fogo, ele não vai te queimar. Qual o nome disso? Promessa. Promessa de onde? Da aliança que Deus fez com os patriarcas. Se José morre afogado, Deus seria mentiroso. Se tem água naquele poço, Deus seria mentiroso. Mas para cumprir promessa, Deus secou o poço naquele dia. Eu vou dizer de novo: Deus secou o poço para cumprir promessa. Está entendendo o que eu vou te dizer? Deixa a sua cabeça bugar agora, ó. A gente gosta de falar de porta aberta, mas para cumprir promessa na vida de Noé, Deus fechou a porta. A gente gosta de um Deus que manda chuva, que manda água, mas para cumprir promessa, Deus fechou o poço, secou o poço. Tem poço que ele faz jorrar para cumprir promessa, mas o contrário também é verdadeiro. Tem poço que ele seca só para cumprir promessa. Tem porta que ele abre para cumprir promessa, mas tem porta que ele fecha pela mesma razão, para cumprir promessa. Aí eles vão para Dotã, porque em Dotã tem pasto e tem água. Só que quando eles chegam em Dotã e olham para o poço, não tem água dentro do poço. O que é isso? É que antes deles prepararem a armadilha para José, Deus já havia preparado o livramento para José. Pegou não? Pegou não? Olha aqui, eu sei que tramaram mal contra você, eu sei que o diabo queria acabar com a tua família, eu sei que Satanás queria destruir você, até influenciou pessoas para fazer trabalho contra você. Gastaram, compraram frango, compraram farofa, compraram vela do Flamengo, preta e vermelha, compraram fita do Flamengo, preta e vermelha, e disseram: agora a gente mata ele, agora a gente acaba com ele. Só que Deus já havia cortado o laço, Deus já havia aniquilado o mal, Deus chegou primeiro. Deus seca o poço. Deus seca o poço para cumprir a promessa que fez a Noé. Por quê? Que negócio é esse? Porque Deus não pode voltar atrás com a palavra. Que palavra? Que Ele abençoa você até 1000 gerações. É geração dele. Então Deus vai cumprir promessa na vida dele. Bate no poço, o poço tem lama, não tem água. A lama, se o poço estivesse sequinho, ele quebrava as pernas. Mas quando bate no poço, tem lama. Para quê? Para amortecer. E os irmãos agora? E agora José está sem roupa, dentro do poço. E os irmãos, de acordo com o texto, sentado ao redor do poço. Ao redor do poço tudo é beira. Então, assentado ao redor do poço, eles sempre vão viver na beira, sempre vão viver na margem. Eles nunca vão estar no meio de nada, eles sempre vão estar ao redor de alguma coisa. Eles estão comendo pão. Aí vem uma caravana de ismaelita. Meu Deus do céu. E os ismaelitas estão trazendo incenso. Os ismaelitas estão trazendo mirra. Os ismaelitas estão trazendo óleo precioso. De onde? Está na Bíblia. De Gileade. Os ismaelitas estão trazendo bálsamo. De onde? De Gileade. E o que era o bálsamo de Gileade? Ainda tem bálsamo em Gileade, lembra? O bálsamo de Gileade era para curar feridas. Você não está entendendo de Deus cuidando dos detalhes, não? Aí eles vão tirar José de dentro da cova e vão vender para a caravana de ismaelita. Só que em cima da carroça que eles colocam José, que eles acabaram de jogar lá embaixo, tem o bálsamo de Gileade. Antes de te ferirem, Deus já estava enviando a cura. Antes de te machucarem, Deus já havia preparado o remédio. A gente vende ele para vocês aqui, paga o preço. Interessante. Que aí os ismaelitas vão comprar José. Eles são comerciantes. E eu nunca vi um comerciante comprar alguma coisa por 100 e vender por 50. É o contrário que a gente vê, né? O comerciante compra por 50 e vende por 100. E eles vendem José para os comerciantes, para os ismaelitas.
que estão indo, para onde? Para o Egito. E depois a Bíblia vai dizer, pega essa, se não pegar essa, eu vou para casa nadando, e nem rio tem até lá em casa, pega essa. Depois eles vão pegar um cabrito, vão matar, eles matam um cabrito, porque o rebanho que eles tinham era disso, eles matam um cabrito, pega o sangue do cabrito, molha a túnica de José, e leva para o pai, Jacó. Qual é o nome do pai? Leva a túnica suja, com sangue do cabrito, para enganar Jacó. E quando chega lá diz aqui, pai, mataram nosso irmão, aqui está a túnica do nosso irmão. Quando Jacó olha para a túnica do filho, que ele sabia que era do filho, que era diferente, toda suja de sangue, Jacó diz assim, ó, certamente uma besta fera matou o meu filho. E a Bíblia diz que Jacó não quis ser consolado. Jacó disse, eu vou chorar até morrer, eu não quero ser consolado. Agora, olha como que esses filhos enganaram Jacó. Pastor Vitor, o que é a vida? Missionária Fabiana, o que é a vida? Olha como que esses filhos enganaram Jacó, matando um cabrito. Eu não estou entendendo, é só a gente voltar um pouquinho no tempo, porque Jacó, para enganar o pai dele, Isaac, também matou um cabrito. Lá atrás, Jacó matou um cabrito, preparou o guisado, entregou para o pai e disse, eu sou Esaú. Para enganar o pai, ele matou um cabrito, e agora para enganarem ele, também mata um cabrito. Olha que Deus perdoa, mas a vida vai trazer. Cuidado com o que você faz, cuidado. A gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. E agora vamos enganar ele do mesmo jeito que ele enganou o pai. E ele chora, e vai ficar 20 anos chorando, só para você ter ideia. 20 anos chorando, pensando que o filho está morto. Só que a essa altura, o filho já está chegando no Egito. E quando o filho chega no Egito, os ismaelitas, que eram comerciantes, vão vender José. Vendem José para um homem chamado Potifar. Qual o nome dele? Se eles compraram José aqui e vendem José ali, vocês acham que eles venderam mais barato ou mais caro? José estava sendo vendido como um escravo para a casa de Potifar. Potifar pagou por José, e com certeza o que Potifar pagou foi mais do que o valor que os ismaelitas pagaram para os irmãos de José. Por quê, apóstolo? Você pode estar na prova, mas o teu valor está aumentando. Você pode estar sendo perseguido, mas o teu valor está aumentando. Podem estar querendo puxar teu tapete, mas o teu valor está aumentando. A situação pode estar difícil para você, mas o teu valor está aumentando. Ele sai de Dotã. Dá para você entender que no começo os irmãos queriam matar ele em Dotã. Lembra? Os irmãos conspiraram e disseram, vamos matar. Queriam matar José em Dotã. Qual o nome da cidade? Mas José agora já nem em Dotã está mais, está no Egito. Pergunta para mim, por quê? Dotã. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. O quê? Eliseu estava em Dotã, e vêm os inimigos e cercam Dotã. Está igualzinho a história de José. Por quê? Porque José estava dentro do poço, e ao redor do poço estavam os inimigos de José, os próprios irmãos. Os inimigos cercaram o lugar onde José estava. Lá na frente, os ismaelitas cercaram o lugar onde Eliseu estava. Aí Geazi acordou e falou, nós vamos morrer, porque nós estamos cercados aqui em Dotã. Quando Eliseu acordou, que olhou e disse assim, nós estamos cercados? Não, quem estão cercados são eles, porque eu estou olhando na mesma direção que você, e eu estou vendo carros e cavalos do exército que o meu Deus mandou para cá. Então olha aqui para mim, Dotã é lugar de livramento. Eu vou repetir, Dotã é lugar de livramento. O que é Dotã? Lugar que tem livramento de Deus ao redor. Até nisso o inimigo se lascou, que ele pensou, agora cerquei, vou matar. Mas quando ele der uma olhadinha para trás, ele vai ver quem está cercado a ele, porque Deus já mandou anjo para te livrar, Deus já mandou o exército do céu para te salvar. Eu preciso caminhar para o final, porque ele vai para a casa de Potifar, e tinha um negócio diferente sobre a vida de José.
um negócio diferente, que o nome é prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é você provar do melhor que o lugar tem para te dar, independente de que lugar seja esse. Na casa do pai, quem provava do melhor era ele. Na casa de Potifar, quando ele chega lá, já haviam outros empregados, mas o texto vai dizer que Potifar colocou ele como o governador de toda a casa. José começa a governar toda a casa. O que é isso? José começa a tomar o que é melhor da casa de Potifar. Prosperidade é isso, é Deus te dar o melhor do lugar onde você está. Então na casa de Potifar, ele começa a cuidar de todos os negócios de Potifar, e o texto afirma que Potifar começa a cada vez mais enriquecer por causa de José, que está à frente dos seus negócios. Agora não choca comigo não, porque quando a gente lê isso rápido, a impressão que se tem é que ele ficou na casa de Potifar 6 meses, mas ele ficou na casa de Potifar aproximadamente 13 anos. Aí o texto vai dizer que a mulher de Potifar, Potífera, tentou ir para a cama com ele, tentou, mas não conseguiu, e nesse dia, ela vai tentar de uma forma tão intensa, que ela agarra na capa dele, para sair fora dela, ele solta a capa, ele sai fora da capa, a capa fica na mão dele, e ele foge. Agora pare e pensa, você acha que aquele dia foi o primeiro dia que essa mulher tentou José, em 13 anos? É claro que não, é claro que ela estava tentando José há muito tempo, e eu não sei se você já percebeu, mas a tentação só vai aumentando. Cuidado, cuidado, porque a tentação só vai piorando, a tentação só vai aumentando. Só que tem um segredo na vida de José. Pergunta qual? José estava naquela casa para servir a Deus. E pega essa agora, pastor, pega essa. José ficou 13 anos servindo a Deus naquela casa, sendo tentado e não caiu. E Davi ficou um dia passeando no palácio e caiu. A diferença está no que eu acabei de dizer. É porque José estava servindo a Deus, e Davi, o texto vai dizer que Davi foi passear no terraço. É porque quem vem para passear acaba caindo. Quem vem para passear acaba caindo, mas quem entra para servir a Deus, pode aparecer a tentação que for, mas ele vai permanecer. Pergunta para quem está passeando ou vem servir a Deus? Se vem servir a Deus, então serve a Deus com a tua adoração, serve a Deus fazendo barulho que o inferno não gosta. Agora se veio passear, vai para casa assistir novela. Só que Potifar vai acreditar na mulher, e como ele ocupava um cargo alto no Egito, ele vai dar ordem para lançar José na prisão. José vai ser preso. Vai ser o quê? Aí o texto vai dizer que 2 homens vão parar na prisão. Espera aí. José foi preso e depois 2 homens foram parar na prisão. 2 homens, o copeiro e o padeiro. E esses 2 homens sonharam. Apóstolo, eu não estou entendendo. José teve sonhos e José chega na prisão, e agora 2 homens que também vão ter sonhos vão para a mesma cela que José está. Não estou entendendo ainda, você vai entender. É que Deus vai colocar perto de você gente que sonha. Você está entendendo não? Sonhador atrai sonhador, pessimista atrai pessimista, otimista atrai otimista. Se eu ver você na mesa de um pessimista, eu já entendo, você também é pessimista. Se eu ver você na mesa de um fofoqueiro, eu vou pensar o que é de você? Olha a fofoqueira ali também, porque cada um atrai aquilo que se assemelha. José é sonhador, e dentro da prisão de José vão parar 2 que também sonham, o padeiro e o copeiro. Deu ruim para o padeiro, que o sonho que o padeiro teve, ele conta para José e José interpreta. Aí José vai dizer para ele: rapaz, o negócio é o seguinte, você vai morrer. Você vai morrer. A interpretação do sonho é essa, e de fato o padeiro morreu. Aí o sonho do copeiro era o seguinte: José olha para ele e diz: olha, daqui a 3 dias Faraó vai mandar chamar você de volta, e você vai ser readmitido lá no seu cargo. Você vai voltar a servir a taça de vinho na mão de Faraó. O copeiro ficou maravilhado com a interpretação desse sonho. Aí José olha para ele e diz assim: ó, eu só te peço uma coisa. O quê? Lembra de mim
quando estiver lá, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. José disse assim para o copeiro: lembra-te de mim quando estiveres lá. O copeiro esqueceu por 2 anos. Lembra-te de mim. Tem algum lugar na Bíblia que tem isso também. Vamos lembrar junto? Porque, presta atenção, José falou para o copeiro: lembra-te de mim quando estiveres lá. Só que o copeiro esqueceu por 2 anos. Mas na Bíblia tem um outro lugar que alguém também fala isso: lembra-te de mim. Opa, lembrei. O ladrão na cruz do lado direito olhou para Jesus e disse assim: ó, lembra-te de mim. Quando? Quando estiver lá. A mesma coisa. Olha o que José diz para o copeiro: lembra-te de mim quando estiverem lá. Olha o que o ladrão vai dizer para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou seja, quando estiverem lá. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. O copeiro esqueceu por 2 anos. Jesus nem do pensamento tirou. Você não pegou não. Eu vou ter que desenhar para você entender. O copeiro ouviu essa frase: lembra-te de mim, mas esqueceu por 2 anos. Jesus ouviu a mesma frase: lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e disse: lembrar lá na frente não, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Que aquilo que as pessoas disseram que iam fazer por você e nunca fizeram, Jesus está dizendo: eu faço hoje. Aquilo que te prometeram e já se esqueceram, Jesus está dizendo: eu faço hoje. Aquilo que disseram que iam te dar e nunca te deram, Jesus está dizendo: eu te dou hoje. Aquilo que disseram que iam fazer por você, mas nunca se lembraram mais de fazer, Jesus está dizendo: eu nunca me esqueci, só estava esperando você abrir tua boca. Eu faço hoje. Vou voltar para o texto. Deixa eu voltar para o texto. 2 anos se passaram. E Zé está na prisão. Mas lembra que prosperidade estava sobre Zé? E prosperidade é você ter o melhor do lugar que você está. Olha o que acontece com Zé na prisão. A Bíblia diz que Zé se torna o chefe da cadeia. Como assim? Todas as chaves das celas estavam na mão de Zé. O bam da prisão. Até na prisão a prosperidade estava sobre ele. Porque prosperidade é quando o lugar te entrega o melhor que tem para te entregar. Você pode morar no barraco, mas lá Deus vai te honrar. Você pode trabalhar na faxina de uma empresa, mas ali Deus vai te honrar. Você pode estar na pior família, mas lá Deus vai te honrar. 2 anos se passaram. E Faraó foi tentar dormir. Mas Faraó parece que assistiu um filme de terror naquele dia, porque foi dormir e teve sonho. E olha o sonho de Faraó. Faraó teve 2 sonhos: uma espiga de milho grande, uma espiga de milho pequena. Mas o sonho que mais chama atenção foi das vacas. Vamos lá. José teve 2 sonhos. Na prisão ele interpretou 2 sonhos. E Faraó teve 2. Toda vez que Deus fala algo 2 vezes, é porque é muito importante. Prova, eu vou provar e vou usar a Bíblia. Vai para os evangelhos. Quando Jesus queria comunicar alguma coisa para marcar a vida das pessoas, Jesus dizia assim: ó, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Mas por que dizer 2 vezes? É porque aquilo que estava vindo era muito importante e poderia transformar a vida de quem ia ouvir. José sonhou 2 vezes, o sonho queria dizer a mesma coisa. José interpretou 2 sonhos na prisão, e Faraó teve 2 sonhos que queria dizer a mesma coisa. Era Deus assinalando para José e dizendo: o que eu tenho para você é coisa grande, o que eu tenho para você é coisa importante, o que eu tenho para você vai chocar muita gente. Aí Faraó teve os 2 sonhos, acordou, e o segundo sonho de Faraó era: aparecia uma vaca gorda. Se a Bíblia diz que era gorda, é porque a bicha era gorda. Entendeu ou não? Uma vaca gorda. E depois apareceu uma vaca magra. Se a Bíblia diz que era magra, então era pele e osso essa bicha. Uma vaca magra, uma bicha magra. Imagina agora, uma vaca muito gorda e uma vaca muito magra. E no sonho de Faraó, a vaca magra engolia a vaca gorda. Que doideira.
No sonho de Faraó, a vaca magra engolia, devorava a vaca gorda. Aí Faraó chamou todos os magos do Egito para interpretar o sonho que ele teve, e ninguém conseguia interpretar coisa nenhuma. E do lado dele tinha um moço enchendo a taça de vinho e dando para ele beber. Eu creio que Faraó já estava aborrecido, não queria nem tomar vinho mais. Aí o rapaz, vendo tudo que está acontecendo, sabe quem é esse rapaz? O copeiro, que um dia esteve preso com José, mas se esqueceu de José por 2 anos. Aí esse rapaz, ouvindo que Faraó quer que alguém interprete o sonho e ninguém interpreta, aí ele se lembra. E é bonito o jeito que ele vai falar, porque é interessante, pastor Vitor, ele não lembra do nome de José, mas ele lembra que Deus está com José. Olha o jeito que ele fala, Patrick. Ele fala: ei, seu Faraó, não te conta um negócio? O que, menino? Lá na prisão tem um jovem, tem um rapaz, tem um moço lá. Ele não fala o nome, ele esqueceu o nome. Tem um moço lá que certamente vai ter a interpretação para esse sonho, porque habita sobre ele o Espírito excelente. Eu não sei qual é o nome dele, mas eu sei que ele é homem de Deus. Eu não sei o nome dele não, eu esqueci o nome dele, mas uma coisa sobre ele não tem como esquecer: ele é de Deus, Deus está na vida dele. O nome de José não é lembrado, mas que José é homem de Deus não pode ser esquecido. Você não entendeu? O nome de José não vai ser lembrado, mas que José é homem de Deus, isso não pode ser esquecido. Podem se esquecer do teu nome, mas vão sempre lembrar que você é mulher de oração, que você é homem de Deus, que Deus está na tua vida. Vão se esquecer do teu nome, mas quando precisarem de oração, vão pensar: aquele irmão lá da Semeando Amor, aquilo é bênção de Deus, aquilo é homem de oração. Aquela mulher, quando ora, Deus ouve ela. Eu não lembro o nome dele não, mas ele interpreta esse sonho aí. Gente, eu tenho que terminar. Aí Faraó manda buscar José na prisão. Chegam lá e diz: olha, Faraó mandou te chamar, porque tem um negócio de um sonho lá rolando lá, um negócio de um sonho lá que ninguém entende que sonho é esse. E disseram lá para Faraó que você tem interpretação do sonho, ele mandou te buscar. Aí abriram a grade. Aí o texto vai dizer que José tomou um banho, cortou cabelo, raspou a barba, trocou de roupa e disse: agora eu vou. Irmão, dá para entender que o camarada está preso e a porta da prisão acabou de ser aberta. Se fosse você, ia sair correndo, desembestar da escada, cair, bater com a cabeça e morrer. Diz: ah, chegou a minha hora. José tomou um banho, barbeou, trocou de roupa e disse: agora eu vou. O camarada está preso, mas tem um barbeador guardado. O camarada está preso, mas tem uma muda de roupa novinha guardada lá. O camarada está preso, mas no coração dele tem uma certeza: o sonho que Deus me deu, Deus vai realizar. Sabe aquele sonho que o diabo estava dizendo para você que não tem mais jeito? É mentira dele. Sabe aquele seu sonho para a tua família, que até pessoas à sua volta já disseram para você que não vai ter saída? É mentira delas. José tinha certeza disso. José vai diante de Faraó. Faraó conta o sonho para ele. Eu tenho que terminar. Faraó conta o sonho para ele, e José vai dizer assim: ó, Faraó, é simples a interpretação do teu sonho. Essas 7 vacas gordas que você sonhou, porque eram 7 vacas, essas 7 vacas gordas que você sonhou, são 7 anos de fartura que virá sobre a terra. 7 anos de muita abundância. Tá, mas e as 7 vacas magras que engolem as 7 vacas gordas? As 7 vacas magras são 7 anos de fome, 7 anos onde a terra não vai produzir, 7 anos de escassez. Então o Faraó entende: peraí, então os 7 anos de escassez vai acabar com tudo aquilo que a gente colheu no tempo da fartura. As vacas magras, no sonho, estavam engolindo as gordas. Aí José diz assim: ó, mas tem uma solução para isso. Qual? Construa celeiros, e nos 7 anos de vacas gordas, de fartura,
guarde parte daquilo que a terra produzir, não consuma tudo, e quando os 7 anos de vaca magra chegar, o Senhor ainda terá trigo no celeiro. Entenda uma coisa, José só foi chamado ali para interpretar o sonho, mas quem faz só o que é esperado é gente comum. José não era normal, José fez mais do que Faraó pediu para fazer. Você está entendendo por que Deus escolheu José? Você está entendendo por que Deus vai levantar você? Que você não vai fazer mais só aquilo que é esperado, você vai estar acima da média. Faraó olhou para ele e disse assim: onde eu encontraria no Egito alguém com capacidade para governar sobre você, em quem habita o Espírito do Deus Todo-Poderoso? A Bíblia diz, e eu termino aqui, que Faraó manda trazer uma túnica de linho fino. Linho fino era mais bela, era mais cara da época. Manda trazer uma túnica de linho fino e manda vestir José. Faraó pega o seu anel, tira de sua mão e coloca no dedo de José, e diz para José assim: sobre todo o Egito você vai governar, você só vai estar abaixo de mim no trono, porque o trono era de rei. Agora, sobre todo o Egito, quem vai governar não sou eu, quem vai governar é você. Nunca existiu vice-rei no Egito, nunca existiu governador no Egito, mas Deus naquele dia estava trazendo à existência o que não existia, só para cumprir promessa na vida de José. Você está entendendo? Então não existe nada impossível para você, que até aquilo que não existe, Deus traz à existência para cumprir promessa na tua vida. Corro para terminar, agora eu termino. Vem os 7 anos de fartura, a terra está produzindo e muito, está todo mundo gastando muito, as outras nações, comendo tudo o que colhe, as outras nações, e José no Egito, está guardando dentro do celeiro. José está guardando, José está poupando. José sabe que depois desses 7 anos de fartura, virão os 7 anos de vaca magra. Passa os 7 anos de fartura, começa a vir um tempo de seca. Vem um primeiro ano de seca, o povo não está entendendo nada. Vem um segundo ano de seca, ninguém tem mais trigo, as nações vizinhas estão perecendo, não tem mais trigo. Aí o que eles fazem? Eles vão no Egito para comprar o trigo do Egito. E entenda uma coisa, irmão, se só eu vendo o telefone, eu boto o preço que eu quiser no telefone. Se só eu vendo água mineral, eu boto o preço que eu quiser na água mineral que só eu tenho. E foi isso que o Egito fez. O Egito botou o preço que quis no trigo, porque só o Egito tinha trigo. Todas as nações empobreceram no período da vaca magra, mas o Egito prosperou no período da vaca magra. Você está entendendo ou não? Eu vou dizer de novo: todas as nações empobreceram no período da vaca magra, mas o Egito prosperou no período da vaca magra. No período da crise, enquanto todo mundo estava em crise, o Egito estava nadando de braçada, crescendo como nunca cresceu. Por quê? Porque José estava lá dentro. E aí os irmãos de José vêm para comprar trigo no Egito, que só tinha trigo no Egito. Quando os irmãos de José entram no Egito, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Por quê? Porque na vida de fofoqueiro, na vida de caluniador, na vida de perseguidor, nada muda. Eles sempre vão continuar sendo os mesmos. E José, o perseguido está crescendo, o afrontado está crescendo, o injuriado está crescendo, quem foi humilhado está crescendo. Entendeu ou não? Quem apanhou, cresceu. Quem bateu, definhou. José não se dá a conhecer a eles. Por quê? Porque vieram 10, falta um, irmão. Porque no sonho que Deus mostrou para ele, eram 11. Aí José trava um e diz: traga o outro irmão. Eu vou resumir. Quando os 11 irmãos entram no Egito, José se esconde e chora. A Bíblia diz que José chorou muito alto. E depois de chorar muito alto, José vem e se encontra com eles. Aí o texto vai dizer que José dá-se a conhecer aos seus irmãos.
José para na frente dos 11, e os 11 estão curvados diante dele, e José diz assim, ó: sabe quem eu sou? Eu sou José, a quem vocês jogaram na cova, a quem vocês venderam como escravo, a quem vocês perseguiram e quiseram matar. Eu sou José, mas fica tranquilo, porque todo o mal que vocês me fizeram, o meu Deus transformou em bem. E Deus me enviou para o Egito de frente, para preparar tudo aqui, para que a nossa descendência não fosse exterminada por causa da fome. Deus me mandou de frente. Sabe o que José estava fazendo? Pergunta o quê? A pergunta mais forte, deixa de ser bobo. Pergunta o quê? Perdoando os irmãos. Apóstolo, eu não entendi não, você vai entender agora. A vida sempre tirou a túnica dele. Os irmãos tiraram a túnica, na casa de Potifar tiraram a túnica. E agora? E agora ele ganhou uma túnica nova, de linho fino. Porque tem um tempo em que a vida tira da gente, mas chega um tempo que Deus honra a gente. Não sei quanto tempo a vida está tirando, mas eu sei que o tempo de Deus trazer chegou. E quando Deus traz, aquilo que Deus traz é muito maior e melhor do que tudo aquilo que a vida tirou. A vida tirou túnicas de José, mas agora Deus faz José ter uma túnica nova de linho fino. Tem fome em toda a terra, mas José está comendo bem. Eu creio que José estava até com um rostinho cheio de tanto que estava comendo. Está todo mundo sofrendo, mas José está prosperando dentro do Egito. Aí José olha para os irmãos e diz: pode ficar tranquilo, porque eu não vou retribuir a vocês o mal que vocês me fizeram. Ai, eu vou falar. Olha aqui para mim, Deus vai te abençoar tanto, mas Deus vai te abençoar tanto, Deus vai te abençoar tanto, que você vai liberar perdão com a maior facilidade. Como assim? Você vai entender que tudo o que aconteceu com você cooperou para o teu bem, cooperou para o teu crescimento. Você vai estar tão bem, tão próspero, tão abençoado, que você não vai perder seu tempo guardando mágoa, tentando vingança. Você não vai perder teu tempo tentando esfregar nada na cara deles, porque você vai estar debaixo da bênção de Deus. E olha, eu vou fechar a Bíblia, senão eu não vou parar não. E olha que tempo foi esse. Foi no tempo da vaca magra. Aí José vai dizer: 2 anos já que essa fome assolou toda a terra, mas ainda faltam 5 anos, tá? Está pensando que isso vai acabar? Não, ainda faltam 5 anos. Só que enquanto estava o povo todo vivendo o período da vaca magra, José havia crescido como nunca cresceu. No período da vaca magra, José cresceu. No período da vaca magra, Deus honrou José. O período da vaca magra foi o melhor momento da história de José. Apóstolo, não estou entendendo. Nesse período de crise, pode ser o melhor momento da tua vida. Nesse momento de crise, pode ser o melhor momento da tua história. Mas apóstolo, olha o mundo do jeito que está. É vaca magra. Só que na tua casa vai ser vaca gorda. Você está entendendo ou não? Pode estar o mundo inteiro ao seu redor em vaca magra, mas dentro da tua casa vai ter vaca gorda. Dentro da tua casa vai ter fartura. Sobre a tua mesa vai ter prosperidade. Ao redor da tua mesa vai estar a sua família. Não vai faltar paz, não vai faltar amor, não vai faltar porção dobrada. Ei, o mundo está vivendo a vaca magra, mas na casa de crente fiel vai ter vaca gorda. Quem está comigo dá glória e fique em pé para adorar a Ele. Deus vira tudo para te honrar. Se Deus abençoasse José só no período da vaca gorda, aí todo mundo poderia dizer: também está todo mundo agora assim. É porque a fase está boa para todo mundo. Mas Deus esperou a fase ficar terrível para todo mundo, para os 11 irmãos chegarem lá, se prostrarem diante dele, e ele se lembrar da promessa de 20 anos atrás. Olha aqui para mim. Olha o que Deus fez.
O pai dele estava em casa chorando, dizendo: meu filho morreu. 20 anos chorando. Aí ele manda trazer o pai para o Egito. O pai agora vai ficar perto dele. Quando Jacó perdeu José, entre aspas, José tinha 17 anos. Quantos anos? Quando tinha 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos. 20 anos se passam. José agora está dentro do Egito, próspero governador. O pai vem, o pai que pensava que ele estava morto. O pai fica maravilhado quando vê o filho vivo. E sabe quanto tempo o pai vai durar vivo do lado de José? Pergunta: quanto? 17 anos. Quando ele tinha 17 anos, ele foi vendido. Agora ele está de volta com o pai e vai ficar do lado do pai mais 17 anos. É porque quando o mundo diz que acabou, Deus está dizendo: só está na metade do caminho. Eu ainda tenho o dobro para você. Você está entendendo ou não? Ei, aguenta firme, porque Deus vai cumprir promessa. Aquele sonho que Deus te deu, Ele não se esqueceu. Mas doeu, mas você vai cantar o hino da vitória.